Glória a Deus. Vamos crescer, irmãos, na graça e no conhecimento mais uma vez. Ainda dando sequência a essa série de mensagens. Deus não é homem para que minta. Glória a Deus. O nosso Deus não é como o homem que mente, mas Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é rei e nele está toda a verdade. Amém? Números 24, 16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aleluias. Vamos falar com Deus neste momento, irmãos? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, somente, Pai, toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, Pai. Pai, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu estás, Senhor, acima de tudo, acima de todos. Tu reinas, Senhor, com o Teu poder incomparável, porque Tu és Deus. Tu eras, Senhor, desde o início, Pai. Quando nada existia, Pai, Tu já eras. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor, em Tua casa, o qual o Senhor nos traz aqui, Senhor, para receber de Ti, Senhor, a Tua direção, a Tua visão, aprender, Senhor, muito mais de Ti, Senhor, porque nós reconhecemos aqui, Pai, como Teus filhos, como Tua igreja, Pai, que nós precisamos do Teu conhecimento. Pai, nós diminuímos, Senhor, para que o Senhor cresça. Peço a Ti, Pai, para que o Senhor fale ao Teu povo, Senhor, assim como Tu queres. Pai, que a palavra, Senhor, cumpra o Teu propósito. Que assim, Senhor, como está escrito, Pai, que a palavra que sai da Tua boca, Senhor, ela não volta para Ti vazia, mas antes, Senhor, ela prospera no propósito do qual tem sido, Senhor, designada, Senhor, por Ti, Pai. Que assim se manifeste, assim se cumpra, Senhor. Pai, peço também que o Senhor venha usar a minha vida, Pai, nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, seja anunciada, para que a trombeta seja tocada mais uma vez nessa noite, Senhor, ao Teu povo. Estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, fala conosco, Deus, porque nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor, Pai, porque Tu és um Deus que é santo, fiel. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, Senhor, por nos dar este privilégio, esta honra de estarmos aqui em Tua casa, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, entendemos, Senhor, mais um pouco, Senhor, da Tua vontade, que é maravilhosa, a Tua direção, Senhor, que é sempre perfeita, que é maravilhosa. Senhor, me coloco na posição, Senhor, de somente um instrumento em Tuas mãos, para que assim o Senhor me use, assim como Tu queres, Pai. Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor, Pai. Que seja o Senhor a fazer segundo o Senhor, o Teu querer, segundo o Senhor, a Tua vontade. Porque assim deve ser, Senhor. Feita somente a Tua vontade, Pai. Este altar, Senhor, ele não busca, Senhor, fazer a própria vontade, Pai, mas busca, Senhor, fazer a Tua vontade, que é perfeita, que é agradável, que é boa, que é incomparável, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Igreja amada de Cristo, mais que vencedores, eleitos, salvos pela graça de Deus, filhos de um Deus legítimo, de um Deus que está acima de tudo, está acima de todos, de um Deus que é criador de todas as coisas. Amém? Assim como a palavra diz, irmãos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Nós somos esses qual Deus escolheu, qual Deus chamou para receber os ditos, a direção dele. Nós somos um povo privilegiado, honrados por Deus, por estarmos aqui recebendo uma direção que não vem de homem, mas que vem do próprio Deus. Amém? Então, para nós devemos adentrar este lugar sempre com alegria, sempre jubilosos, por saber que é Deus que governa a nossa vida, é Deus que nos guia
a sua vontade e ao seu querer. Amém? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, Deus, quando Ele promete algo, quando Ele diz que vai fazer algo na vida de alguém, de um filho dele, Ele se compromete a zelar pelaquela palavra, para que aquela palavra ela venha a se cumprir. Porque Ele não é como nós. O homem, ele promete algo aqui agora, depois ele se esquece que prometeu. Ele já muda a conversa. Mas Deus é um Deus o qual nele está toda a verdade, toda a perfeição está em Deus. Então o que Deus ele prometeu para cada um de nós, Ele vai cumprir. Basta somente nós entendermos que temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar aqui ouvindo, aprendendo, aplicando a palavra no dia a dia. Porque nós temos que entender que a nossa vida, para nós obtermos sucesso, honra e glória no nosso viver, tem que se passar pela palavra de Deus. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, nada vai acontecer no nosso viver, irmãos. Nós seremos somente como ovelhas gordas que têm o conhecimento, têm a palavra, e que a palavra não teve nenhum poder. E Deus, Ele tem nos ensinado a cada dia a sua palavra para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos nos alinhar à vontade de Deus. A visão de Deus veio para nós, irmãos, para que nós possamos nos tornar filhos, uma igreja muito mais firme, uma igreja muito mais que busque muito mais a sua vontade, uma igreja que se alinhe à vontade de Deus, uma igreja que de fato venha viver aquilo que Deus tem para nós de fato. Nós precisamos entender que é pela palavra de Deus, é pelo viver da palavra de Deus que nós vamos crescer, que nós vamos sermos a cada dia moldados de maneira perfeita por Deus. Amém? João 17, 17. Temos que entender que a palavra de Deus, ela tem um propósito de vir sobre nós e nos santificar, e nos libertar. E cabe a nós, com a aplicação da palavra, a cada dia, nos santificarmos diante de Deus. Porque o conhecimento tem chegado a nós. Nós somos um povo que não temos desculpa para dizer que nós não temos conhecimento. Tem chegado a nós. Não tem mais desculpa. O que cabe a nós somente andarmos em direção a este conhecimento. Aplicarmos a palavra. Amém? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus é a verdade. Sabe, entendemos que o homem, o ser humano, ele mente. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E principalmente aqueles que ainda não tiveram um novo nascimento em Cristo. Aqueles que não tiveram os olhos iluminados por Cristo, vivem uma vida de mentiras. Nós temos que entender que na nossa carne, no nosso braço humano, não habita bem algum. Amém? Porque nós precisamos da palavra de Deus a cada dia, para que ela nos molde e nos faça ser segundo a vontade de Deus. Amém? Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A verdade de Deus, ela é a Bíblia. Não tem outra verdade de Deus para nós, irmãos. É o que está escrito aqui que é para nós. Muitos, eu sei que buscam a verdade, ficam como se batendo cabeça procurando a verdade em outros lugares. Mas somente a palavra de Deus, ela nos mostra a verdade. Somente a palavra de Deus nos dá a direção perfeita para toda a situação em nossas vidas. Temos que entender que, assim como a palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra também diz que o povo de Deus, ele tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Assim como eu disse para os irmãos nesse momento. Para nós não tem desculpa. Nós temos aprendido de Deus. Nós temos recebido conhecimento cada dia. Então para nós não pode haver destruição. Só virá em nós destruição se nós formos negligentes à palavra. Se nós olharmos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus e não praticarmos. Aí haverá destruição em nós. Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele tem prometido a nós. Ele falou para nós que neste ano seria um ano maravilhoso. Este ano seria um ano glorioso. Seria um ano que de fato, assim como foi falado na sementeira já, que Deus abalaria a terra. Que Deus faria coisas que nós nem imaginamos na nossa vida. E Deus, eu sei que, mediante aquilo que Deus prometeu a nós enfrentamos situações no dia a dia que parece que não vai acontecer. Que são contrárias àquilo que Deus tem prometido para nós. Mas temos que entender que se Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. A circunstância não muda nada para Deus. Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele não se contradiz. O que Ele prometeu em sua palavra, Ele vai cumprir. Não é porque a situação se transformou em uma situação contrária, Ele vai dizer para nós: rasga aquilo lá que prometi para você, que não tem mais importância. Deus não é assim. Ele não mente. O nosso Deus, Ele nunca mentiu. Isso nos dá segurança, isso nos dá confiança para seguirmos na fé em Cristo. Porque nós entendemos se nosso Deus Ele não mente, nós temos que somente confiar nele, descansar nele, obedecer a tua palavra. Amém? Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então o Senhor continua com a sua mão estendida para nós. Ele prometeu e continua dizendo: filho, continua caminhando, continua andando. Eu não mandei parar, continua marchando, continua dando passo de vitória, continua crendo, continua confiando. Mas Deus, a situação está contrária, mas continua crendo, continua confiando. Porque nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Ou Deus agora é um Deus pequeno que promete algo para nós agora, depois olha para a situação e pensa: ah, mas essa situação aí é muito grande para mim. Deixa quieto aquilo que eu prometi lá, esquece. Esquece que eu não vou cumprir não. Que é muito para mim. Nosso Deus não é assim. Nós, no meio das circunstâncias, muitas vezes, Deus promete algo para nós. Às vezes nós falhamos, porque nós olhamos às vezes com nossos olhos e pensamos que não vai acontecer. Mas Deus, Ele continua sendo fiel. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Em quem você está esperando nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Só para que fique mais gravado na cabeça dos irmãos, Deus, Ele cumpre tudo o que Ele diz em sua palavra. Tudo que Ele prometeu em sua palavra, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Então Deus, Ele diz que nós devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos que santificar. Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá a palavra, e nós temos que tomar posição. Nós temos que nos mexer. Nós não podemos pensar que tudo vai cair do céu. Não vai cair do céu. Deus dá o conhecimento, Deus dá a instrução, e cabe a nós tomar uma posição mediante a isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aprendemos que nós temos que tomar uma posição, irmãos. Conhecimento tem que chegar a nós. O que eu irei fazer com conhecimento, isso depende de cada um. Amém? A palavra tem chegado do mesmo jeito para todo mundo aqui. Não tem acepção de pessoa. Então, cabe a nós tomar uma posição. Amém? Temos que entender que uma pessoa ela pode até mesmo ser uma pessoa simpática, ou até mesmo a mais inteligente do mundo, a mais culta, a mais caridosa, a mais boazinha. Se ela não se abrir para conhecer o dito de Deus, se ela não se abrir para a verdade que a Bíblia Sagrada ela diz a nosso respeito, essa pessoa ela nunca terá uma mente renovada. Ela nunca será transformada e não experimentará a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita para nós. Então temos que entender que é passo em cima de passo. É ouvir, receber a palavra de Deus, entender e praticar. Para nós é isso. Para nós é isso. Não tem desculpa mais. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Glória a Deus. Isto mostra mais uma vez a fidelidade do nosso Deus. Isso mostra como nosso Deus ele é grande. Que pode passar os céus e a terra. Pode acontecer o que for. O que Ele prometeu vai se cumprir, irmãos. Vai se cumprir. Ele é fiel. Amém? Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Então o Senhor, assim como já falei nessa noite, o Senhor Jesus, ele vela pela sua palavra para que, quando Ele prometeu algo, aquilo não venha se frustrar, mas aquilo venha se cumprir com perfeição e com excelência para que vejam que Ele é Deus, que aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Amém? Hebreus 6, 17 ao 19. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da nossa, perdão, irmãos, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então Deus ensina a tua palavra que Ele é um Deus imutável, é um Deus que não muda. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o quanto Deus fez pelo seu povo nos tempos antigamente. O quanto Deus manifestou milagres, maravilhas, coisas que eram impossíveis, coisas que até hoje nós vemos e ficamos de boca aberta e sabemos que, puxa, só pode ser Deus ter feito isso. Só pode ser Deus. O homem não tem capacidade alguma de fazer isso. Pode o homem, por acaso, um homem ali, morto ali, já fedendo, e Jesus ali, Deus, chegar na porta ali do lugar onde ele estava ali, dizer: Lázaro, sai para fora. Pode o homem fazer isso? Pode o homem fazer isso?
Não pode, só Deus pode fazer isso, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Aleluias. Nós, como seres humanos, temos limitações. Tem coisas que nós não conseguimos fazer. E aí que entra Deus. Para mostrar que Ele tem poder, para mostrar o seu amor, que Ele se preocupa com os seus filhos. Ele nos ensina a clamarmos a Ele. Ele nos ensina a buscar a sua face, buscar Ele. Amém? Temos que entender que quando um filho de Deus crê e confia em Deus, quando o filho de Deus ouve os seus ensinamentos, que são todos verdade para nós, se nós praticamos este ensinamento, nós temos em Deus segurança, nós temos em Deus a proteção. Nós temos que entender que, ainda mesmo que os mares se enfureçam contra nós, nós estamos firmes, nós estamos seguros em Deus. Quando nós cremos, quando nós de fato conhecemos o nosso Deus, a nossa atitude mediante a circunstância, ela não é de medo, ela não é de desespero. Por um momento, por sermos limitados, por sermos carne, por termos um corpo de carne, nós sentimos a situação ali, por um momento nós nos sentimos ali fracos, talvez que não pensamos que não vamos conseguir. Mas a nossa posição não é de permanecer neste pensamento, mas a nossa posição é de ter uma atitude diferente. Quer dizer, opa, peraí, o Deus que eu sirvo é um Deus grande. O Deus que eu sirvo é um Deus incomparável. Ele é o Criador de todas as coisas. A situação vai mudar em meu favor. A palavra de Deus que diz que todas as coisas, elas cooperam para o nosso favor. Quando ele diz todas as coisas, irmãos, é todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Glória a Deus. Porque Deus não muda. Porque Deus é um Deus fiel. Muitas coisas não vêm sobre nós, irmãos. Nós não somos atingidos por muitos males. Porque Deus, Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis a Ele, Ele é fiel a nós. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. É um Deus que não existe nada que se compare ao nosso Deus. Você pode procurar em todo lugar, não existe um Deus que se compare ao nosso Deus. Um Deus que é bom, um Deus que é fiel, um Deus que nos amou. Mesmo nós sendo ainda pecadores, Ele nos amou, Ele quis ali se entregar por nós. Muitos olhavam para nós e diziam, mas esses não valem nada. Mas aquele não vale nada. Ah, mas o prefeito Johnny não vale nada. Ah, mas um cheirador de farinha. Ah, mas um fumador de maconha. Ah, mas esse aí, esse tonto aí. Jesus, Ele veio, Ele se entregou. Ele morreu por nós. Amém? Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra do Senhor ela irá se cumprir. Amém? A palavra de Deus, quando chega à nossa vida, misturada com fé, ela produz em nós os desígnios, a vontade de Deus. Ela se cumpre em nós. Amém? Quando nós misturamos a palavra fé, quando nós ouvimos a palavra do altar, e nós não aceitamos ela na carne, nós não recebemos ela na carne, mas recebemos ela no Espírito de fato, ela se cumpre em nós. Amém? Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro.
além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Glória a Deus. Então ele mesmo ensina a palavra que não há outro além dele, que ele já nos cingiu. Amém? Porque hoje nós conhecemos, temos conhecido a Deus. Amém? Então ele já nos cingiu, ele já nos ungiu. Amém? Vamos entender que quantas pessoas no dia de hoje estão em sofrimento por não conhecerem o único e verdadeiro Deus, por não conhecerem a verdade. Na minha família, que conhece a Deus, tenho alguma parte que ali, a maioria da parte da minha família no catolicismo. Muitos, alguns no legalismo. Somente eu, e Deus me chamou na sua graça. Então, assim, até mesmo aqueles que estão na lei, eu vejo na vida dos meus irmãos, da minha família, o sofrimento, a derrota. Eu vejo ali que não tem uma vida de fato alinhada com a vontade. Não tem ali de fato uma vida com um prazer. Uma vida ali de fato viver a vida ali, sabendo que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Não vê ali de fato a esperança, não vê alegria de fato. Na minha vida eu sei que tem alegria. Na minha vida eu sei que tem prazer de viver. Aleluia. Em tudo isso, irmãos, eu devo a graça de Deus, eu devo a Deus essa alegria. Porque Ele se deu a conhecer a mim. Não fui eu que fui até Ele. Ele se revelou a mim. Ele se mostrou a mim. Ele me deu o conhecimento. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Para a glória de Deus. Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros, que fez ouvir isto desde a antiguidade, que desde aquele tempo o anunciou. Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Aleluias, aleluias. E é esse Deus salvador, é esse Deus que é justo a que nós estamos servindo. É este Deus que conduz a nossa vida sempre em triunfo, sempre em vitória. Amém? Isaías 49, 15, 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Tem motivo para temer, irmãos? Mediante essa palavra? Tem motivo para se afastar, para desistir? Se tiver, depois ali fora, ali, ó, gabinete para os irmãos ali. Porque, pelo amor, irmãos. Depois de uma palavra dessa, vai pensar em desistir? Tá de brincadeira comigo, né? Ah, que é isso? Glória a Deus que, irmãos, é uma igreja sábia, uma igreja que ouve a palavra de Deus e já entende, já glorifica a Deus. Amém? 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. A glória de Israel, o nosso Deus, Ele não mente. Ele não mente, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. O nosso Deus,
Ele é Senhor de senhores. O nosso Deus, Ele é real. Ele não é homem para mentir, amém? 2 Coríntios 1, 20 ao 22. Glória a Deus. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Glória a Deus. Em Deus, em Cristo, está o sim, o amém para nós. Amém? Aleluia. É tão lindo ver isso, irmãos, a palavra de Deus dizendo que Ele já nos selou com o seu Espírito. Ele já nos fez assim como... Porque Ele nos selou pelo seu Espírito, Ele já nos fez filhos dEle. Porque aquele que tem o Espírito, este é filho. Aquele que não tem o Espírito, este não é filho. Isso nos dá tanta alegria, irmão, saber que Deus me escolheu para ser filho. Deus nos escolheu para sermos filhos dEle. Amém? Filhos de um Deus que é Espírito, de um Deus que é soberano, de um Deus que é incomparável. Amém? Nós buscamos as promessas de Deus em Jesus e por Jesus. Ele é Deus. Ele não é homem para que minta. O Senhor não volta atrás na sua palavra. Ele não se revela. Ele não se revela o que Ele não é. Então Deus, Ele se mostra para nós o que de fato Ele é. Ele não está querendo como se engrandecesse, se mostrar, dizendo, eu sou isso, mas não sou. Então Deus, Ele se mostra para nós o que de fato Ele é. Amém? Para que nós vejamos que o nosso Deus, Ele é Deus. Amém? A salvação que nós temos em Jesus é certa, não é algo mentiroso. O Senhor veio para resgatar o seu povo, portanto, temos que ter uma segurança em Jesus. Uma ovelha de Deus não vai para o inferno. Glória a Deus. Tem ovelha aqui? Estava com muita igreja, ficou quieta. Pensei, cadê? Eu tenho certeza. Glória a Deus. Então, salvação para nós é algo que nós nem mais discutimos. É algo que já é certo. É algo que é uma obra perfeita de Cristo na cruz. É para nós, é para os filhos. Amém? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, qualquer outro evangelho que seja diferente daquilo que Paulo ensina para nós hoje, é maldito. Para nós não serve. O que para nós serve hoje é o evangelho da graça. Amém? E glória a Deus. Porque eu não quero outro mais não, irmãos. Glória a Deus. Salmo 89, 30 a 33. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dela a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus justo. Aquilo que nós plantamos, nós temos que colher, irmãos. Passe o tempo que passamos, nós temos que colher. Amém? Mas nem assim, quando nós erramos, Ele deixa de ser bom conosco. Dá para
É uma coisa que, irmãos, eu fico até sem palavras para dizer, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Um Deus que conhece as nossas limitações, sabe que nós falhamos todos os dias. Nós erramos, nós falhamos. E mesmo assim Ele vem e continua insistindo em nós. Continua nos dizendo, filho, vem por aqui. Ah, pai, mas eu pequei, eu errei. Pede perdão e continua. Continua. Porque enquanto há vida, irmãos, há esperança. Amém? Salmos 89, 34 e 37. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Aleluias. Aleluias. Deus ele tem essa noite mostrado o quanto Ele é fiel. O quanto, quando Ele promete algo, o quanto Ele se empenha para guardar, para zelar essa palavra. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos que Deus, Ele não quebra a sua aliança conosco. Somos nós que muitas vezes, diante de erros e falhas, quebramos a aliança com Deus. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós erramos, mas Deus não. Deus ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Por isso Ele nos ensina que nós devemos, de fato, buscar o conhecimento, buscar a verdade, assim como aquele que busca ali o ouro e a prata. Assim nós devemos buscar de Deus o conhecimento, a verdade. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Somente pela palavra de Deus, nós podemos viver neste mundo que se corrompe a cada dia, neste mundo no qual se vê o sofrimento, se vê fracasso, se vê derrota, se vê frustração, se vê ali lares sendo destruídos dia após dia, se vê ali pessoas se corrompendo por amor ao dinheiro, por amor ao poder. Somente pela palavra de Deus, pela obediência da palavra de Deus, nós somos livrados de todo esse mal. Amém? Salmos 115, 1 ao 7. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Então, é algo inútil. É algo que não tem poder para fazer nada para ninguém. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Amém? Por isso que as pessoas às vezes não entendem, às vezes, a nossa alegria, o nosso prazer de viver. Porque se passa por situações difíceis, todos nós passamos, aquele que tem o conhecimento, aquele que não tem o conhecimento passa por situação difícil. Mas nós, por termos o conhecimento, nós confiamos em Deus. Nós passamos de cabeça erguida. Nós não passamos gemendo. Nós não passamos como se derrotados, fracassados. Nós passamos glorificando a Deus. Amém? Isaías 41, 18 ao 20.
Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro, palavra difícil, e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aleluias. Então Deus, irmãos, Ele faz algo que vai além da nossa imaginação. Deus, Ele faz algo que nenhum homem, ninguém pode fazer. Amém? Porque nós sabemos que o deserto é um lugar seco, um lugar onde nada cresce. Deus, Ele mostra na palavra que ele faz um açude de águas. E na terra seca Ele faz fluir um manancial. É algo tremendo, é algo maravilhoso isso. Saber que Deus, Ele fará em nossa vida também o impossível. Deus, Ele começou algo em nós. Amém? E Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Salmos 115, 9 e 11. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluias. Aleluias. Temos que entender que o propósito desta palavra nessa noite foi mostrar de fato que o nosso Deus, Ele é Deus. Que o nosso Deus, Ele é poderoso. Que nós temos sim em quem confiar. Nós temos sim em quem descansar. Que nós, como povo de Deus, como eleitos do Senhor, nós não precisamos temer a nada, irmãos. Que nós temos um Deus que nos garante a vitória. Um Deus que cuida de nós dia após dia. De um Deus que faz chegar até nós o trabalho para nós trabalharmos, o alimento, a água, que faz chegar a nós a roupa para nós vestirmos, que faz chegar a nós a capacidade de poder andar, de poder falar, ouvir, enxergar. Um Deus que faz tudo em nosso favor. E que faz com amor. Ele não faz ali por fazer. Porque Deus nos ensina a fazer sempre para Ele, com amor. Porque tudo que Ele faz para nós, irmãos, é com amor. É com alegria. Deus não faz algo para nós com cara emburrada. Tudo que Deus faz para nós é sempre com alegria, sempre com prazer. Porque Deus tem o prazer de ver o seu filho bem. Deus, Ele se entristece quando vê um filho caído. Quando vê um filho ali frustrado, derrotado. Porque na palavra de Deus nós aprendemos que Deus, Ele não tem isso para nós. Ele não tem fracasso. Ele não tem frustração, Ele não tem derrota para nós. E porque muitas vezes nós sofremos derrota? Porque muitas vezes nós não confiamos de fato em Deus. Porque muitas vezes nós não descansamos e não obedecemos a Deus. Por isso vem a derrota sobre nós. Muitas vezes. Mas Deus tem nos ensinado para que isso não aconteça mais. Para que o nosso viver de fato seja um viver glorioso. Um viver abundante em tudo. Ter uma vida próspera em todas as coisas. Amém? Sabe, eu antes de Cristo, antes do conhecimento da graça, eu me lembro que eu acordava muitas vezes com um desejo de morte. Eu ia dormir pensando em tirar a vida.
por não ter o conhecimento, por não saber que existia um Deus tão maravilhoso assim. Sabe, hoje eu saber que um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, hoje, me chamou, te chamou para viver a graça. Nos chamou para um propósito perfeito. Se isso não nos motivar no dia a dia, irmão, se conhecer a palavra de Deus, saber que Deus ele é sempre fiel, não nos motivar, nós estamos no lugar errado, irmãos. Porque Deus ele é sempre fiel. Amém? Que assim seja, que assim diz o Senhor. Amém?